conseguimos conquistar com braço forte. Eis que eu sei, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil nos olhos denso raio vivo, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és ela, és forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gritando eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por na garupa sentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nosso querido hino nacional, gente, incrível, incrível. Admiro. O professor tava meio baixo o som. Tava baixo? Sim, nem dava pra escutar muito, mas... E para os demais, gente, como que ficou aí? Baixo. Baixo? Eita! Senhor, o meu ficou bom porque... O meu ficou bom porque... às vezes eu coloco no meu aqui, mas hoje ficou bom. Ficou bom hoje, Luiz, pra você? Estranho, né? Sim, quando tá ruim pra eles, tá bom pra mim. Quando tá bom pra eles, tá ruim pra mim. É do contra, né? Carlos, o meu estava normal também. Eita, vamos ver essa próxima aqui, gente. Do hino da independência, tá? Qualquer coisa, esse aí sinaliza pra mim no chat, eu tento aumentar o volume, alguma coisa por aqui, tá bom? Vamos lá. Já podeis da pátria, filhos, respondei a mãe gentil. Já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, vou servir, vou ficar a pátria livre ou morrer,
Nossos peitos, nossos braços são muralhas do Brasil. Nossos peitos, nossos braços, nossos peitos, nossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vamos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Nós também somos brasileiros, já tocamos juvenil no universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. No universo, entre as nações, no universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vamos servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Top demais, né, gente? Agora ficou alto. Ficou alto? Sim. Muito Não, alto? assim, não ficou muito alto. Tava normal, como antes. Ah, legal, legal. Esse feedback de vocês é muito importante, gente. Outra coisa, por falar em feedback, antes de começarmos a nossa aula, eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito dos nossos engajamentos, como que estão aí as nossas aulas, tá dando para entender? Maravilhosas. Sobre? O professor, Oi? assim, não é por nada, mas as aulas online são até melhores que as aulas presenciais do CPEM. Sério, Lucas? Poxa, fico contente pelo elogio, viu? Muito obrigado. Nos motiva bastante isso aí. Sabe o que eu tava pensando, Lucas? Eu tava pensando em bolar uma estratégia, sei lá, da gente fazer alguma dinâmica. Se alguém tiver uma ideia, a gente fazer alguma dinâmica envolvendo aí os polos, talvez um pequeno campeonato entre os polos. Só que eu... Ô, professor, Pois não. que tal, tipo, dividir os polos em alunos? Tipo, cada aluno fica, tipo, em um grupinho do seu polo. E aí o que acontece? A gente poderia escolher alguma aula online assim, tipo um quiz e respostas, e aí o polo que conseguisse mais acertos ganhava. Tem uma ideia bacana, né? O problema é achar as perguntas e respostas, né? A minha dificuldade, sabe qual é a minha dificuldade? Qual? No Teams nós tínhamos um campo onde eu pegava todos os alunos que estavam presentes na aula e eu conseguia, dentro do meu próprio Teams, da minha própria reunião, dividi-los em grupos. Só que aqui, pelo Meet, eu não consigo. Mas, assim, pensem, tá, gente, estratégia? Eu vou deixar aqui a tela aberta pra mim. Eu não vou conseguir enxergar mais Opa, só vou ouvir o barulhinho. Aí eu vou ter que voltar aqui pra aceitar daí as reuniões. Professor? Oi? Você disse que é meio difícil, né? Tipo, pra achar um site, né? Mas a minha professora que ela dá história e geografia, né?
Uhum. Ela não dá prova, né? Porque ela é muito legal. Ela coloca, ela faz um quiz no Kahoot, aí em grupos. Aí, o grupo que fizer mais ponto, né? Ganha. É mais pra revisamento das coisas, né? Aí, ela tem premiação. Ela, no primeiro lugar da última vez foi chocolate, uma caixa de bombom. Aí, de segundo lugar, uma barra de chocolate. Terceiro lugar, uma caixinha de paçoca. Aí, quarto diante era balinha. Que legal. A ideia do Kahoot é muito bacana. Boa Eu noite, acho que eu professor. consigo Ô, trabalhar com vocês no professor, Kahoot, hein? Oi. professor, então, eu tive uma ideia aqui, só que, nossa, eu queria muito usar aquele site lá que foi compartilhado em uma das aulas de geografia pra gente, que era um site onde a gente botava, o nome dos países e aí completando, se lembra? Lembro, legal, legal. Então, eu criei uma conta naquele site porque eu adorava ficar jogando. Tipo assim, eu já fiz um monte de coisa, países da Europa, países por suas primeiras duas letras, um monte de coisa. E, tipo assim, se a gente ainda tivesse nas aulas de geografia, seria legal, separar cinco, acho que é cinco, né? Cinco aulas online e dos cinco polos. E aí, polo, todos os polos, Piracicaba, Indaiatuba, Sorocaba, Legal, Boituva, legal. todos. Eu vou pensar certinho, a ideia do Kahoot é mais simples. Só que esses dias eu fui entrar na minha conta do Kahoot, só que eu não conseguia, aparecer que eu tinha que pagar a mensalidade, né? Só que eu, como sou professor, eu tenho o acesso grátis, né? Não sei se eles decidiram cobrar de última hora, mas enfim. Eu vou pensar nessas estratégias. Uma outra coisa que eu vou fazer também, vou elaborar um forms com algumas questões, só pra gente testar conhecimento. Aí eu disponibilizo pra vocês, Professor, tá? Oi? mas também o site que é o Jetpunk, do negócio de geografia, eu acho que ele deve ter também outras categorias como história, né? Isso, eu vou dar uma pesquisada nisso aí. A ideia é essa, gente. A ideia é melhorar as aulas aí. Uma perguntinha, gente. Eu aqui, como eu falei, eu só tô vendo o meu slide em tela cheia. Vocês conseguem me ver aí? Ou só estão vendo o slide? Só o slide e o tio. Ah, tá, beleza. Então se eu fizer um slide Professor, aqui, vocês enxergam aí. professor, Pois não. é assim, desculpa pelo atraso, eu tava dormindo, entre aspas, tava cochilando, não tava muito bem, daí eu falei, nossa, aula de CPEM. O professor vai me matar. O importante é que o senhor veio aí, tá? Mais atenção nas Sério. próximas daí, tá bom? Desculpa, professor, Vai perdão. lá. Eu tô aqui, mas eu tô passando um pouco de mal, tá? Tô Eita, com um pouco de Pedro. dor de cabeça. O senhor não tá. Eu não Da tô- última aula o senhor também não tava legal, né, seu Pedro? Não muito. Eita, melhoras aí pro senhor, estilo melhoras pro senhor aí. Vamos lá, gente. Obrigado. Então, nós paramos nesse slide na última aula e eu estava pontuando algumas palavrinhas chaves aí. Uma dica que eu dou para vocês, tá? Uma dica, tanto nas nossas aulas online quanto nas aulas presenciais do CPEM e nas aulas presenciais aí dos senhores nas escolas, né, tradicionais, conforme o professor ou a professora estiver falando, anotem no caderno esses paralelos. Tem o microfone aberto aí, gente, me ajudem. Anotem todos esses parênteses que a gente faz, porque às vezes a gente vai, para dinamizar a explicação, para deixar um pouco mais didática, eu faço muito isso. É algo que eu, inclusive, gosto de fazer bastante. Eu exemplifico trazendo ideias, né, do nosso cotidiano para exemplificar, tá? Então, façam essas anotações. Não anotem apenas o que a gente passa na lousa ou nos slides. Ô, senhor, Anotem também as nossas conversas, tá? Os nossos parênteses. Pois não, seu Pedro? ó, mesmo ruim, eu que vou puxar os créditos hoje, e eu vou puxar
O pé de algumas pessoas aqui que na hora dos créditos, aula passada, acabou saindo no meio. O senhor também saiu. O senhor não pode nem falar nada do senhor Pedro também, o senhor Eu saiu. passei mal. Oh, Eu percebi isso aí. mas Vamos eu lá, fiz. gente. Aí o seu Pedro, então, no final da aula, ele puxa os créditos. Vamos lá, gente. Algumas palavrinhas chaves que Puxar o pé merecem um desse destaque. menino aqui. Sacro Império. Tá? Opa. Esse barulhinho aqui, acho que alguém tá chegando. Sacro Império, gente. Então é um império regido pela vontade divina. Tá? Pela vontade divina. Então é aquilo que eu falei para vocês. A gente pega o Império Romano, aquele grandioso Império Romano, ele cai. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente vai se chamar Império Bizantino. E a capital do Império Bizantino será Constantinopla, onde hoje é a região ali da Turquia, tá? Então nós teremos Ocidente e Oriente. E aquilo que nós conversamos na última aula. Se a maioria das pessoas, né, digamos, se o cristianismo estava crescendo naquela época e os maiores perseguidores dos cristãos eram os romanos, e a partir do momento que os romanos caem, o que vai acontecer com o cristianismo? Vai aumentar? Vai crescer, vai aumentar. Perfeito. Então essa é a lógica que tem que ficar bem explícita pra gente. É uma lógica muito importante. Os grandes perseguidores dos cristãos caem, que são os romanos. Quando os romanos caem, o cristianismo ele vai se solidificando na Europa, tá? O cristianismo vai se solidificando aí nessas regiões. E o que vai acontecer? A partir desse momento, nós teremos aquelas pessoas que vão ser muito fiéis à sua fé cristã. Olha, nós vencemos. Olha, os nossos adversários caíram. Foi Deus que quis isso aí. Foi tudo permissão de Deus. Então, o que vai acontecer? Essa explicação com embasamento cristianizado, com embasamento mais voltado às crenças, aos dogmas, à fé, só tende a crescer, tá? Então isso tem que ficar bem claro para vocês. O início da Idade Média, tá, vai ter como marco principal a queda do Império Romano, ponto. Depois da queda do Império Romano, o cristianismo vai ganhar força, vai praticamente ser uma homogeneidade cristã ali, né? Então os cristãos estão ganhando terreno. Então a fé não vai ser muito forte, tá? O que é importante nós sabermos, que nós já vimos, alta Idade Média e baixa Idade Média. A Idade Média é como se fosse um tobogã, é como se fosse uma montanha russa. Começa lá no alto e termina aqui no baixo, tá bom? Na alta Idade Média, o que nós temos? O professor Pois não. começa com paz e termina com muita alegria para as mortes. É bem essa aí. A gente vai falar um pouquinho aí da peste negra, que fragilizou bastante o período, né? Enfim. Então nós temos os primeiros 500 anos da Idade Média, a Alta Idade Média. A segunda parte da Idade Média, Baixa Idade Média. Nesse período aí, tá? A partir do século V, nós temos o que nós chamamos de sistema feudal ou simplesmente feudalismo, tá? O que seria esse sistema feudal? Vamos lá. Então os bárbaros invadiram o Império Romano e cada povo bárbaro, tá, pegou um pedacinho de terra, tá? Cada um pegou um pedacinho de terra e ficou nessa aí. Até aí tudo bem. Só que qual que era a ideia? A ideia era tornar essas terras autossustentáveis ou autossuficientes. Como assim? Eu chego para vocês e pergunto, pessoal, vamos pegar aí o país mais forte do mundo em questões econômicas, Estados Unidos, né? Enquanto a China não ultrapassa os Estados Unidos, né? Está ali tete a tete, Estados Unidos e China. Então a gente pega o país mais potente economicamente do mundo, que é os Estados Unidos, e eu chego para vocês e falo o seguinte, olha pessoal, os Estados Unidos sozinho,
Ele consegue produzir tudo o que a sua população precisa? Não, Não. A China consegue? não. Não. Brasil também não. África do Sul também não. França, Japão, Inglaterra, Reino Unido, não, não, não e não. Por quê? Porque esses países não são autossuficientes. O que é ser um país autossuficiente? Professor, Oi? é aquilo que você falou na aula passada. Quando o melhor ele cai, os baixos, os baixos que não tinham poder eles podem até ficar com mais poder, mas se o baixo não tem, se o alto não tem, os baixos também não vão ter. Perfeito. Essa é a lógica, Lucas. Perfeito, perfeito. Então o que vai acontecer? Onde eu quero chegar aí? Acho que tem o microfone aberto aí, tá dando... aí, obrigado. Onde eu quero chegar aí com vocês, gente? Eu quero chegar que uma terra... Senhor, Pois não. o Wagner Silva falou, uma observação, os Estados Unidos no futuro pode deixar de ser uma das maiores potências econômicas por conta do dólar estar caindo. Em minha opinião, até agora os EUA já não são uma grande potência em observação minha. Até o Brasil, China, Rússia, etc. vão começar a usar o BRICS. Legal. Boa, interessante a observação, tá? Eu concordo com o Wagner, tá? Eu acredito que daqui a alguns anos, talvez os Estados Unidos deixem de ser essa grande superpotência. Por que eu estou falando disso aí, gente? Eu acho que nós comentamos sobre isso em uma das nossas aulas de geografia. Tem tudo a ver, casa bem com o que a gente está falando. Casa muito bem, vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos analisar o seguinte. Hoje, você pega a Europa. A União Europeia, economicamente, está em crise, gente. Talvez a gente não veja isso nos noticiários, talvez para não assustar a população ou algum outro motivo, mas a realidade segundo alguns economistas, a economia da União Europeia está passando por uma grande dificuldade. Professor, Pois não. além das queimadas de agora há pouco que estavam acontecendo que prejudicou muito a Europa. Sim, perfeito. Uma outra coisa, além das queimadas que vai prejudicar a Europa, é aquele fornecimento de gás natural que a Rússia estava cedendo para a Europa Ocidental. Né? Depois dessa invasão da Rússia em relação à Ucrânia, a Rússia cortou um grande contingente de fornecimento de gás para os países europeus. Né? E o que vai acontecer? Aquilo que eu falei para vocês uma vez. Europa, né, nós estamos falando de um período frio, né, de inverno na Europa. Pensem, gente, na casa de vocês, a conta de energia ela chega mais cara em épocas de inverno ou em épocas de verão? Conta de energia? Sim, eu acho que verão depende também, por causa que tem o ventilador, tem o chuveiro, depende. Geralmente, quando a gente fala de uma grande maioria, a maioria das pessoas pagam conta de energia elétrica mais cara em épocas de inverno. Por quê? Demora mais no banho. E quando falamos de energia elétrica domiciliar, o principal vilão, ou um dos principais vilões aí da conta, é o chuveiro, por conta da resistência, tá? Então pensa, gente, se no inverno a gente gasta mais energia elétrica por conta do banho, por exemplo, pensa a Europa, que vive um período maior de frio, de inverno, por conta das suas propriedades geográficas. O que vai acontecer se eles usassem a energia elétrica para tomar banho lá na Europa? Eles iriam pagar uma fortuna. Então, o que acontece na grande maioria dos países europeus? Eles usam o gás para aquecer aí a água deles. E esse gás vem da onde? Da Rússia. Aí eu falo para vocês, né, eu volto nesse ponto do sistema feudal. Hoje, tá? Nunca na história um país, um território, uma região
pode ser considerada autossuficiente. Uma terra, uma propriedade, um território sempre vai precisar de outras terras, de outras regiões, de outros territórios para complementar essa suficiência, percebe? Então o que acontece? Às vezes no meu feudo eu produzo bastante batata, porém eu não consigo viver só de batata. Às vezes no feudo lá do Lucas ele produz arroz, mas só que o Lucas não consegue viver apenas de arroz, percebe? Para sair dessa situação, o que vai ser necessário, pessoal? Vai ser necessário uma troca comercial, percebem? Olha que louco, olha que louco. Feudalismo, século V. Hoje estamos no século XXI. Do 5 para 21 são quantos anos? Vamos lá, gente. 5 para 21? 16, é isso? Do 5 para o 21. 16, é isso? Me ajudem aí. 16. 16 séculos se passaram e essa autossuficiência ela não foi concretizada. Olha que negócio louco. É o Brasil precisando dos Estados Unidos, é os Estados Unidos precisando da China, é a China precisando da Índia, é a Índia precisando da África do Sul e assim por diante. Nenhum país hoje, né, nunca na história, um país, uma região, um território foi considerado autossuficiente. Não consegue produzir tudo o que a sua população precisa. Logo, nós precisamos do quê? De trocas comerciais. Esse movimento de trocas vai ficar mais fortalecido, principalmente nesse contexto do sistema feudal. É por isso que quando a gente fala em Idade Média, a gente já vai assimilar a essas trocas comerciais. É por isso que quando a gente fala de Idade Média, a gente já fala de feudalismo. Pode falar, Lucas. O Wagner Silva falou, é que o Brasil está sendo uma das economias mais estabilizadas em meio dessas regras e do dólar caindo. Perfeito. Até a gasolina está abaixando e os alimentos também. Perfeita análise, o Wagner. Obrigado, Lucas, por avisar. É exatamente isso. Pegando um gancho aí na fala do Wagner, o que acontece, gente? Nesse período de pandemia, quebrou geral. Quebrou o mundo, né? No seu contexto geral. O Brasil também saiu prejudicado, com certeza. Mas só que se a gente comparar percentualmente, nós vamos perceber que o Brasil ele teve menos perda econômica em relação à Alemanha, em relação aos Estados Unidos, em relação ao Reino Unido. Tá? Nós tivemos algumas inflações. Até um tempo atrás, a gasolina estava quase R$7 o litro. Ô, professor. Hoje está R$5. Poxa, então o que aconteceu nos outros países? Essa inflação, ela não teve uma estabilidade. Pelo contrário, ela teve um crescimento. Tá? Esse crescimento é o percentual que a gente analisou, que os economistas analisaram no contexto de pandemia. Então, o Brasil foi um dos países que menos sofreu percentualmente com esse processo de inflação. Tá? Professor. Pode falar. Professor, mas pensa só, se no inverno, que é a maior parte do ano, de toda hora na Europa tá frio, e no inverno eles consumem mais água, pensa só, nem se estivesse quente, porque como eles estão habituados com o frio, se estiver calor, eles não vão aguentar. Mas, do mesmo jeito, o frio atrapalha eles em atividades domésticas, como, por exemplo, ir no mercado. Porque muitas vezes ou tá tudo com gelo, ou tá tudo com neve. E outra coisa, nossa, você foi bem sistemático, Lucas, parabéns, é exatamente isso. Porque veja bem, você pega algumas regiões dos Estados Unidos, principalmente a região de Massachusetts, uma região mais ao norte ali, nós temos, por exemplo, o contexto da neve, tá? E, gente, por mais que a gente ache bonito, eu não conheço a neve ainda, pretendo conhecer, né? Ou aqui em Bariloche, ou até mesmo nos Estados Unidos. O meu sonho é conhecer a neve, eu acho lindo demais.
Mas economicamente falando, socialmente falando, é um caos para a galera que vive nos Estados Unidos ou em algumas regiões da Europa. Por quê? Porque quando neva bastante, tá? Temos aquelas tempestades de neve, o que acontece, gente? Paralisação nas escolas, dependendo do serviço, uma paralisação no trabalho. E literalmente nós temos aí um congelamento econômico. Então, por mais que eu acho lindo, né? Neve e tal, aqueles filmes de época de Natal, é lindo demais. Mas em contrapartida, a consequência dessa neve vai ser muito rígida em relação aos países que estão enfrentando ela. Então, na Europa, como o Lucas bem mencionou, então nós temos uma realidade. Não é que nós não temos verão na Europa, não é isso, mas é que nós temos o frio e o frio intenso. O verão para eles ali da Europa seria um frio O professor, ameno, né? o professor, Pois não. a gente consegue pegar, tipo, tudo de ruim de todos os continentes. Vamos pegar. Vou tentar pegar todos os continentes, começando pela Antártica. A Antártica é muito frio e é extremamente difícil de você conseguir habitar um país daquele, um continente daquele, porque é muito frio e é dividido tipo em várias ilhas, sendo que o arquipélago é gigante. Isso eu acho que daria sim para a gente conseguir tentar habitar o lugar, mas tudo bem. A Oceania, eu não preciso nem falar. A maior parte é desabitada e, pelo amor de Deus, o maior país, que é a Austrália, não tem mais nada de frio e a maior parte da população está no litoral e é pouca. Eu não preciso nem falar o porquê da Ásia, não é? Eu não preciso nem falar o porquê. África eu também não, né? Pelo amor de Deus. Europa, é isso que eu acabei de falar, né? Frio intenso e calor intenso. E a América, pelo amor de Deus, a do Sul perdeu a super fauna que tinha para a do Norte. Pelo amor de Deus, como eu tenho um ranço do Panamá. A gente poderia, imagina só, viver com os animais tudo diferentão. Seria tão legal. Só que aí veio esse Panamá aí, e aí facilitou a entrada dos animais do norte para do sul. Nossa, destruiu tudo. O Panamá e o Estreito do Panamá, ele é digamos, um ponto de encontro com algumas espécies do norte, da América do Norte e América do Sul, né? Incrível, Lucas, essa análise, muito boa essa análise, viu? O que acontece, gente? Voltando aqui. Então, quando falamos de sistema feudal, pense, estamos falando de porções de terras, tá? Onde cada um vai plantar, investir em um determinado produto, tá? Uns vão plantar o arroz, outros vão plantar o feijão. E o que vai acontecer? Vai ter que trocar, não adianta. Eu não consigo viver apenas de arroz. Eu não consigo viver apenas de feijão. Eu vou ter que trocar. Se eu não fizer isso, eu vou morrer, né? Outra coisa importante, Império Bizantino. Então o Império Romano caiu, ficou o Império Romano do Ocidente e o Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente. Perguntinha. Vamos ver quem está afiado aí. Então nós já sabemos que Constantinopla é a capital do Império Bizantino, tá? E o Império Bizantino, ele sobreviveu aí às invasões bárbaras. A pergunta é: quais foram aí uma das razões, uma das circunstâncias pelo fato do Império Bizantino se perdurar ao longo de toda a Idade Média? Um dos motivos. Posso tentar responder? Manda bala, Lucas. Se errar, a gente erra juntos. Se acertar, a gente acerta juntos. Vamos lá. Por causa da fome, porque era um império gigantesco e não tinha comida suficiente para as pessoas, o que causou a Pax Romana, onde os povos bárbaros invadiram e com isso destruiu o país. Eu acho que tá errado, mas Não tá assim. Não vou falar que tá 100% errado. Tem um contexto aí que tá certo, só um adendo. Quando eu falo de Império Romano,
tá? Eu tô falando daquele império gigantão, tá? Tô falando daquele império que dominou geral, onde hoje é região da Europa, norte do continente africano, uma parte da Ásia. Isso é o Império Romano, que ele foi dominando, 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 tá? E sim, nesse Império Romano, um dos motivos, né, que nós vimos, ele caiu por conta da fome, porque não tinha alimentos para todas as pessoas. Soldado com fome não dá para ir à guerra. Trabalhador com fome não consegue trabalhar direito e por aí vai, tá? Então houve um enfraquecimento, houve uma briga interna no Império Romano e o Império Pera, Romano saiu. A questão é, Lucas, que o Império Romano caiu, mas vai ter uma parte do Império Romano mas do o Império Ocidente. Romano do Ocidente ou o Império Bizantino? Ocidente ou Bizantino? Vamos lá. Império Romano do Oriente e Império Bizantino são sinônimos. É a mesma coisa. É, eu sei, mas é o Bizantino ou o Ocidente que caiu que você está perguntando? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte: antes, o Império Romano gigantão, Lucas, era a junção do Império Bizantino com o Império Romano do Ocidente, correto? Sim, eu sei, mas Perfeito. os povos bárbaros dividiram, Isso. formaram Boa. vários tipos de países, impérios, aí o Império Franco se destacou, ficou como o Império Romano do Ocidente, e ainda tinha parte do Império Romano, que era o Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente. Mas o senhor está falando porque como o Império Bizantino caiu? Não, como assim? Então teve a separação, o Império do Ocidente e o Império Ah, Bizantino. como foi a separação? Não, a pergunta é como o Império Bizantino se manteve? Como o Entende? Império Bizantino se manteve? Isso. Como o Império Bizantino ele ele se perdurou, ele durou até a Idade Média. No Império Romano do Ocidente houveram várias invasões, tá? E o Império Bizantino ele conseguiu se manter até o final da Idade Média. Quais, né, foram aí uma das razões para isso? Em outras palavras, Lucas, o Império Bizantino ele vai sofrer menos do que o Ah, então, tipo Império assim, Romano do Ocidente. Por quê? porque, porque o Império Bizantino durou bem mais que o Império Romano do Ocidente? Isso, perfeito. Nossa, E aí, ah, gente? Por que eu, o Império Bizantino durou mais? Ele conseguiu resistir mais do que o Império Romano do Ocidente. E aí? nossa, realmente É interessante. difícil. Vocês já pararam para fazer essa pergunta? Poxa, professor, mas realmente o Império Bizantino teve um destaque na Idade Média. Por que isso aí? Eu só me lembro mesmo que ele foi derrotado pelos turcos otomanos, mas eu não me lembro de- como que Mas tem um durou. pormenor aí, Lucas. Quando os turco-otomanos atacam Constantinopla, nós temos aí o final da Idade Média. Aí começa a Idade Moderna. Sim. Mas, nossa, é meio. Nossa, tipo assim, é umas perguntas que a gente não faz. A chamada termina em 10 minutos. É Ah, umas, não. perguntas que a gente não faz, mas quando a gente pensa assim, fica tão, sabe? Sabe o que eu acho Você. interessante, pessoal? Eu acho interessante que nós criamos, nós brasileiros, eu também, tá, gente? Vocês, os nossos familiares, nossos colegas, o brasileiro em geral. O brasileiro em geral, ele criou uma cultura de comodismo, tá? Em qual sentido? Existem vários sentidos de comodismo. Ah, eu tô trabalhando, ganhando um salário lá, tá bom, vou morrer nesse trabalho. Não, a gente não pode pensar assim. A gente não pode se acomodar. Se eu estou ganhando hoje um salário mínimo, eu vou lutar para que amanhã, ou depois, ou futuramente, eu ganhe 2 salários mínimos. Se eu estou ganhando 2 salários mínimos, eu vou lutar para que eu ganhe 4 salários mínimos e assim por diante. Não na intenção de uma solicitude ou de uma vaidade,
mas numa intencionalidade de objetividade. Eu quero porque eu quero uma vida melhor para mim e para minha família. Eu quero uma qualidade de vida melhor, né? Lógico, tem aquela questão filosófica das oportunidades, das condições, enfim, mas não vem ao caso agora. Mas de maneira geral, o brasileiro ele criou uma cultura né, do comodismo. Então, muitas coisas hoje a gente já deixa no automático sem se perguntar. Por exemplo, impostos. Por que a gasolina estava R$ 7 o litro até um tempo atrás e hoje está R$ 5? Por que diminuiu? Então, o que acontece? O brasileiro ele vai deixando no piloto automático e não vai questionando algumas coisas. Nos estudos, acontece a mesma coisa. É aí que nasce o senso crítico, a partir dessas observações, a partir desses questionamentos. Então, quando eu começo a perguntar o porquê das coisas, eu vou buscando respostas. E quando eu busco respostas, eu tenho mais um esclarecimento maior. E esse esclarecimento, ele vai ser transformado em senso crítico. Então aqui é a mesma coisa. Direto nas escolas, a gente sempre fala em Império Romano do Ocidente, Império Bizantino. E foi por automático. E ninguém nunca se perguntou, talvez, o porquê o Império Bizantino ele resistiu mais do que o Império Romano do Ocidente. Né? O professor, é como Einstein falou, o importante não é parar de questionar, a curiosidade tem sua própria razão de existir, ou seja, a gente não pode parar de fazer perguntas para si mesmo para saber coisas que a gente nunca pensa, a gente só sabe da história, mas não sabe o porquê que aquilo aconteceu. Exatamente. Então a gente vai tomando aquilo como verdades absolutas e isso faz um mal para o nosso senso crítico que é totalmente prejudicial. Então aqui eu dei um exemplo do Império Bizantino, né? Mas isso acontece em várias outras vertentes de estudos, né? O professor, eu vou ser meio poeta agora, mas pensa só comigo. A gente pode fazer perguntas, porém, nós não podemos ultrapassar o limite, porque, basicamente, perguntas têm respostas, porém, nem todas as perguntas têm respostas feitas para o ser humano. Por exemplo, se um ser humano consegue todas as respostas do universo, ele vira um deus. Porque o ser humano não foi feito para o universo. O ser humano não sabe das fronteiras que o impedem entre a Terra e o resto do universo infinito ou grandioso, basicamente. Então, nós não podemos parar de fazer perguntas, porém também não podemos tentar fazer perguntas que a resposta não pode ser ouvida. Top, perfeito. E o próprio Einstein diz, né? Uma mente que está disposta a se abrir jamais voltará ao seu tamanho original. Né? Em qual sentido? Justamente no sentido dos questionamentos. Né? Como a minha mente ela pode crescer, mas ela nunca vai perder conhecimento. Exatamente. Sempre que nós buscamos conhecimento, a nossa intelectualidade ela vai fluindo. E quando você vê, né, você vai sair dessa bolha do comodismo e vai buscar mais conhecimento. Né? Isso é muito importante. É por isso que os antigos gregos, olha que bacana a história. É por isso que os antigos gregos eles vão ter um destaque principal nessa situação. Porque eles queriam respostas. Né? Eles buscavam as respostas e a partir dessas respostas surgiam mais perguntas e buscavam mais e foi virando Professor, né? Tanto é que filosofia significa amor à sabedoria. Né? O que seria esse amor à sabedoria? Buscar, né? Conhecimento. Pois não. O professor, acho que certa parte também é porque, por mais que o Império Bizantino, ele sabia que não era mais o Império Romano, as pessoas viviam como se ainda estivessem lá na história antiga. As pessoas viam o Império Bizantino como o Império Romano
normalmente, só menor. Ou seja, as pessoas, tipo, adquiriram, desde o Império Romano, as forças de pensar. Ah, eu estou em um super império, o maior império da minha época. Eu sou, relativamente, por estar aqui, eu sou forte, eu tenho poder. Então, por mais que o Império Bizantino não era mais o Império Romano, as pessoas ainda achavam que estavam em um super império. Elas não perderam. Tipo, elas é como se o Brasil tivesse dividido em dois. E do mesmo jeito, o povo ainda achasse que ainda estava no Brasil, ainda estava no seu país. Perfeito. Então, resumindo, que já vai dar o sinal, já vai dar horário aqui para encerrar essa parte. Vamos lá. Então, o Império Bizantino ele vai resistir mais porque geograficamente falando, o Império Romano do Ocidente estava mais próximo das grandes navegações. Logo, os bárbaros invadiam com mais frequência quem? O Império Romano do Ocidente. Enquanto isso, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, ele tinha menos invasões. Se o Império Bizantino tinha menos invasões, era mais fácil de resguardar aquele terreno, aquele território. Percebe? Então o Império Romano do Ocidente, por estar mais próximo aí das navegações, das rotas de navegações, os bárbaros invadiam com mais frequência o Império Romano do Ocidente. Bom? Gente, vocês estão me ouvindo aí? Sim, Aí, acho que é porque todo mundo tá quieto mesmo. eu fiquei com medo porque eu tava com a tela cheia aqui, agora eu saí da minha tela cheia. Eu tava com a tela cheia e ninguém falou nada, eu tava falando, daí eu pensei, pô, será que a chamada caiu? Eu tô falando sozinho aqui. Mas não, graças a Deus. Já aconteceu isso comigo também. É que faz um barulhinho quando acaba. Um Entendi. tipo de. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um prêmio aqui. Será que eu consigo fazer chamadas mais longas? Deixa eu ver aqui. Apareceu uma mensagem pra mim, ó. Faça chamadas mais longas. Deixa eu ver. Eu tenho um Google One. Será que... Se bem que eu acho que não, senão apareceria automaticamente. Ah, tá. Ah, não, 34, 35 por mês. É muito caro, gente. É top, mas... Professor, Pois não. e eu que gastei todo meu dinheiro em figurinha da Copa. Sério, Lucas? Aham. Olha pelo lado bom, ganhei no meu primeiro pacotinho veio uma figurinha de R$ 300. Ai, tá vendo? Sorte. Ô, Lucas, não é só você não, gastei quase tudo, tipo, né? Aqui em casa, né, tem que fazer coisa pra ganhar papinho, né? Aí eu fiz 30 um negócio, segundos. primeiro pacotinho que eu abri, tirei o Neymar Legends. Nossa, 15 sério? segundos. Meu Deus. É aquela que vale R$ 9.000, gente? 10 segundos e acabou.